que não bastava apenas serem boas pessoas, elas precisavam nascer de novo. E naquela casa fez um silêncio, e todos ali atentos à palavra. E Pedro começou a trazer a mensagem do Evangelho, explicando quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. E naquela hora, amados irmãos, Pedro nem terminou de pregar. Não deu tempo nem de Pedro dar a bênção apostólica. E de repente o Espírito Santo cai sobre todos que estavam reunidos naquela casa. Aleluia! E todos começaram a ser cheios do poder de Deus. Porque a palavra vai dizer que todos começaram a falar em línguas, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus! E Pedro ficou atônito, porque as pessoas glorificavam, choravam, clamavam em arrependimento e falavam em línguas, glorificando o nome de Cristo Jesus. E Pedro, vendo aquela cena, ele falou: vamos preparar água, prepara água, vamos batizar todo mundo nas águas. Louvado seja Deus. Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, meu nome é Carla, sou missionária e eu vim aqui da parte do Senhor para trazer uma palavra ao seu coração, amém? Para a glória de Deus. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E compartilhe essa mensagem com um amigo. Irmãos, eu gostaria muito de compartilhar aqui onde está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele orava a Deus, ele buscava ao Senhor, ele fazia boas obras. Mas aquele dia, algo de especial, ele passaria a ter uma visão mais ampla de Deus. Ele estava orando ao Senhor, quando de repente apareceu um anjo. E diante daquela visão, ele ficou ali estático, ficou maravilhado. E o anjo lhe disse: Cornélio, manda até a Jope pessoas aí buscarem um homem chamado Pedro. E ele vai falar para você o que você deve fazer. Glória a Deus. E diante daquela visão, ele já vai, comunica ali com os seus, com a sua família, com o pessoal, as pessoas que trabalhavam ali para ele, e já fala: manda buscar esse homem, que ele tem algo a nos falar da parte de Deus. E aqueles servos fiéis de Cornélio foram em busca de Pedro. E onde Pedro estava? Em Jope. Pedro estava lá, amados irmãos, porque Pedro estava tendo experiências sobrenaturais com Deus. Ele tinha, há pouco tempo, curado um homem, havia 8 anos que estava paralítico. Porque o Senhor é o mesmo. Porque os milagres, irmãos, que aconteciam na igreja corriam rápido por toda a comunidade. Porque Jesus já tinha ressuscitado e deu ordens aos discípulos de que ficassem em Jerusalém para receber a promessa do Pai. E depois de alguns dias, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram batizados no Espírito Santo de Deus e começaram a falar novas línguas e começaram a profetizar, e coisas maravilhosas o Senhor começou a realizar através da igreja. Esse era o momento que Pedro estava vivendo. Então, quando Cornélio mandou as pessoas lá, os seus servos, buscarem a Pedro, Pedro estava em oração nessa localidade. Senhor, e de repente, ele tem uma visão de um lençol baixado, e ali vários animais começam a aparecer, e uma voz diz: Pedro, mata e come. E ele responde: Senhor, jamais comi e nunca vou comer, porque esses animais para mim são imundos. Porque lá na lei lá de Moisés, naquela época de Moisés, tinha alguns animais que Deus tinha falado para os judeus não comerem, não se alimentarem. Porém,
Agora eles estavam vivendo no tempo da graça, da nova aliança, da aliança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E o Senhor fala com Pedro, dá uma palavra para Pedro. Pedro, não fale imundo aquilo que o Senhor purificou. Glória a Deus. E naquele momento, ele já percebeu pessoas chamando ele lá embaixo. Então Pedro, pensando naquela visão, o que seria aquilo que Deus estava querendo falar com ele? Aí veio o Senhor e disse, estão 3 homens lá fora. Você vai com eles e nada duvidando, porque eu os enviei. Aqueles homens explicaram o motivo do qual eles estavam ali em busca de Pedro. Em obediência à voz de Deus, foi com eles. Quando chegou na casa de Cornélio, estavam todos lá. Cornélio, toda a sua família estavam reunidos. E Cornélio, quando viu Pedro, ele dobrou o joelho para adorá-lo. Pedro falou com ele na hora. Levanta-te, porque eu também sou homem. E naquele momento, Pedro já começou a esclarecer a palavra, trazer o entendimento para aquelas pessoas que temiam a Deus, porém precisavam de uma iluminação de Deus para entender o Evangelho. Elas precisavam nascer de novo através do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Pedro começou a trazer a mensagem do Evangelho, explicando quem era Jesus Cristo. Independendo de nação, Deus veio para todos. E ele foi explicando, era necessário que Jesus passasse pela cruz, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E nós vimos ele ressuscitado, ele comeu conosco, ele estava ali com a gente conversando, e nós vimos ele subindo aos céus e dando ordens para que espalhássemos o Evangelho. Jesus Cristo é o Salvador. E naquela hora, amados irmãos, Pedro nem terminou de pregar, não deu tempo nem de Pedro dar a bênção apostólica. E de repente o Espírito Santo cai sobre todos que estavam reunidos naquela casa. Aleluia! E todos começaram a ser cheios do poder de Deus. Porque a palavra vai dizer que todos começaram a falar em línguas, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus! E Pedro ficou atônito. Porque as pessoas glorificavam, choravam, clamavam em arrependimento e falavam em línguas glorificando o nome de Cristo Jesus. E Pedro falou, como que eu vou recusar água para eles que receberam também o batismo no Espírito Santo, como nós no princípio? Louvado seja Deus! Que o Espírito Santo, ele batiza todas as pessoas que crêem no Senhor Jesus. Não tem distinção de povos, não tem distinção de nada disso. Basta um homem se arrepender e crer em Cristo Jesus e receberá o dom do Espírito Santo, o poder de Deus. E Pedro, vendo aquela cena, ele falou, vamos preparar água, prepara água, vamos batizar todo mundo nas águas. Louvado seja Deus. Então eu deixo essa palavra para vocês, que o poder de Deus venha sobre a sua vida. Busca o Espírito Santo. Jesus batizou lá no dia de Pentecostes os 120. E Jesus é o mesmo e continua batizando no Espírito Santo hoje também. Jesus continua curando os enfermos. Jesus continua salvando e ele está vivo e breve voltará para buscar a igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então se anime no Senhor. Deus é contigo, busque a Ele de coração e o Senhor vai te batizar também no Espírito Santo de Deus. E você vai louvar a Deus, falar em línguas, falar em mistérios com o Senhor, porque a palavra de Deus fala, aquele que ora em línguas, ora de fato, fala em mistérios com Deus. Glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor.